E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso último exemplo de radicais? Esse daqui é para a gente simplificar o máximo possível. Eu gostaria que vocês observassem que a gente tem bastante letras nesse, e mesmo assim a gente consegue simplificar, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que todas as raízes, todos os nossos radicais, é raiz quadrada. A gente está trabalhando tudo com raiz quadrada. Então, raiz quadrada é aquela raiz cujo índice é 2. Então, o que nós vamos procurar fazer? Agrupamentos de 2 em 2, ou seja, com um expoente igual a 2, para a gente tentar a simplificação. Se vocês observarem aqui na minha primeira raiz, ó, raiz quadrada de A ao quadrado vezes x, não tem vezes, professor. Não aparece, mas a gente sabe que é, né? O que a gente pode fazer? No produto, a gente transforma em duas raízes, então ficaria raiz quadrada de A ao quadrado vezes a raiz quadrada de x. Olha na segunda. O que a gente pode fazer na segunda? Parece que nada. Não, podemos sim. Aqui também tem um produto. Então, ó, o A que está fora multiplicando, ele continua. E aí, a gente separa, ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de x. Vamos para o próximo. O 3 que está multiplicando continua. E o que a gente faz com a raiz quadrada de A elevada ao cubo? Raiz quadrada índice 2, não é? E expoente 3. Não dá para eu agrupar diferente isso? Esse A ao cubo não poderia estar escrito assim, ó, A ao quadrado vezes A elevado a 1, 2 mais 1, 3. Por quê? Porque aqui eu posso separar. Ah, excelente. E essa última? Essa última já está da forma mais simples possível. Então, tudo bem, eu deixo ela ali, só copio. Voltando lá para a primeira, o que a gente pode fazer? Observa. Raiz quadrada de A elevado ao quadrado. Posso simplificar, o A saiu da raiz. Então, aqui eu tenho A raiz de x. Na segunda, ó, o A que está aqui continua. Eu sei resolver essa raiz aqui, ó. Quanto que vale raiz quadrada de A? Raiz quadrada de A vale 2, que multiplica a raiz de x. E aqui? Aqui a gente pode separar em duas raízes, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado e a raiz quadrada de A elevado a 1. O 1 nem preciso pôr, tá? E o último, a gente só copia menos 4A raiz de A. Continuando, então, a primeira vai ficar a raiz de x. Aqui eu posso multiplicar, ó, 2 vezes A, 2A. Então, 2A raiz de x. Vamos simplificar, raiz quadrada expoente 2. Então, vai ficar mais 3A raiz de A. E no fim, menos 4A raiz de A. E agora, o que a gente opera? A gente opera, simplifica, soma, subtrai termos que são semelhantes. Então, raiz de x com raiz de x, raiz de A com raiz de A. Então, observe esses dois primeiros termos aqui. Os dois eu tenho raiz de x. E observe esses dois aqui. Os dois eu tenho raiz de A. Então, a gente tem que fazer por termos semelhantes. Então, vamos lá. Eu tenho um A raiz de x e aqui menos 2. Então, ó, mais 1. Com menos 2, isso na verdade vai ficar menos 1, o quê? A raiz de x. E aqui, mesma coisa, ó, 3A raiz de A e menos 4A raiz de A, 3 com menos 4, eu tenho 3 e eu devo 4, vai ficar então menos 1A raiz de A. Aí alguém tá falando pra mim, ô professora, mas o 1 não preciso pôr? Realmente não precisa, então isso daqui vai ficar menos A raiz de x, e aqui, menos A raiz de A. Quem chegou nessa resposta aqui, está perfeito, tá? E alguém falou assim, mas eu não posso continuar? Não dá para colocar um A aqui em evidência? Até dá. Quem quiser colocar o A aqui em evidência, vai ficar o quê? Menos raiz de x, menos raiz de A. Então, a resposta pode ser essa aqui também, tá? As duas são aceitas. Para mim, essa daqui já está ótima.